O processo de ETL é um processo inicial, onde a gente começa então captando esses dados. E o primeiro deles é o processo de extração, o extract. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que é isso, tá? Eu coloquei aqui um textinho, tá? Que diz o seguinte. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. O processo de extract, essa primeira parte, essa primeira etapa, então ela incluirá os preparativos necessários para realizar a integração dos dados. As fontes podem incluir várias fontes, né? Bancos de dados locais, sistema CRM, plataformas de automação de marketing, data warehouse, na nuvem, né, e etc. Vou deixar aqui para vocês lerem caso vocês queiram. Vamos resumir isso aqui agora, vamos explicar esse textinho. O que é o processo de extrair? É o processo onde você pega o seu Power BI ou outro software de BI que você for trabalhar. A gente, lógico, vai focar no Power BI, porque ele é o melhor. E se conectar, extrair os dados de dentro da sua hospedagem. Como assim, Henrique? No momento em que você se conecta, eu até falo aqui, ó, plataformas... Não, cadê? Bancos de dados locais. O que são bancos de dados locais? A sua famosa planilha de Excel. A sua planilha de Excel é o banco de dados local. Entenda como banco de dados local aquilo que você tem dentro do seu computador, por exemplo. Então, se você tem aí relatórios de vendas em Excel, em CSV, que seja, dentro do seu Access, eu acho que o Access ele não entra como import aqui, mas enfim, dentro de PDF, aquilo que está armazenado dentro da sua máquina, isso é um arquivo de máquina local, isso é um banco de dados local, banco de dados local, ok? A gente então no processo de extract é o processo de localizar onde essas fontes de dados estão. Se elas estão na máquina local, como eu acabei de explicar, se elas estão dentro de um servidor em SQL, por exemplo, se ela está dentro de um banco de dados da Oracle, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, o processo de extrair, o extract, essa primeira ponta, onde você se conecta à fonte de dados, tá? E o Power BI, como vocês sabem, tem mais de 100, ó. Você vem aqui dentro do Power BI, vem aqui na guia Home, e clicar em Get Data, a gente vai... Opa, cliquei no Excel sem querer. Cancela, Get Data, More, vou clicar em More aqui embaixo para a gente conseguir ver aqui todas as fontes de dados disponíveis dentro do Power BI. Eu já contei uma vez, mas não lembro mais. Eu sei que são mais de 100 fontes, tá? Vou esperar ele abrir aqui um pouquinho. Sempre que você for começar um processo de conexão à fonte de dados dentro do Power BI, é sempre esse processo que você vai fazer, tá? Dentro da nossa guia Home, a gente vai clicar em Get Data e dentro de Get Data, a gente vai selecionar a nossa fonte de dados. Pode ser algumas daquelas pré-visualizações que a gente viu lá, ou então essas aqui, tá? Então olha só, folder, PDF, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, o SAP, muita empresa utiliza, né? Google BigQuery, muita empresa utiliza também, muito famoso esse Google BigQuery, tá? A gente tem, cadê o Spark? Está em ordem alfabética? Não está em ordem alfabética. Enfim, ó, a gente pode trazer do Google Analytics para você que tem uma empresa que trabalha com tráfego pago, tá aqui dentro. Dynamics também, que é da Microsoft, próprio Power BI Dataset, tá? Enfim, pessoal, existe aqui então uma infinidade de base de dados, de fontes de dados que o Power BI se conecta, ok? Então, esse é o processo do extract, ok? Vamos minimizar aqui e vamos para o segundo. Vamos para o transform. O que seria o transform? A transformação de dados, então, ela é a segunda etapa do processo de ETL, ok? A segunda fase envolve a transformação. Os dados extraídos das fontes são compilados, convertidos, reformatados e limpos no espaço de trabalho para serem inseridos no banco de dados de destino da próxima etapa. O que é isso, pessoal? Olha só que interessante. O processo de transformação, então, é onde vai acabar nos tomando um pouquinho mais de tempo. É onde a gente pega aquele banco de dados todo bagunçado, que vem das suas diversas fontes de dados diferentes e faz toda a correção, a limpeza e higienização dos dados. Aqui existem vários termos que a galera utiliza por aí. Eu costumo utilizar esse daqui, tá? Fazer a limpeza dos dados, fazer a transformação dos dados, fazer a higienização dos dados, tá? E aqui a gente sofre um pouquinho, principalmente quando a gente tem como fonte de dados o Excel, tá? Por quê? Porque normalmente a galera que trabalha com Excel, infelizmente, não tem um conhecimento muito avançado e nem prepara a sua planilha
como um formato tabular, como um formato de banco de dados para ser trabalhado depois dentro do Power BI. Então você acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade no processo de transformação. Não que isso não aconteça quando você se conecta principalmente a sistemas transacionais, tá? Isso aqui é um papo para uma outra aula também. Não que isso não aconteça, tá? Você pode vir também com um banco de dados muito bagunçados de sistemas ERP, CRM, que seja, tá? Isso pode acontecer também. O que eu mais gosto de trabalhar são arquivos do SQL Server, porque normalmente esse banco de dados já vem todo bonitinho, todo formatadinho, e também o famoso CSV, quando a gente está trabalhando com um banco de dados em máquina local. Por quê? Porque ele já vem no formato ali de separação por vírgula, muito difícil ele vir desformatado. Agora, arquivos TXT também tem histórico de vir desformatado, principalmente com muitos caracteres não printáveis também, onde você tem uma certa dificuldade para fazer essa formatação. Então, dá uma fugida aí de Excel e de arquivos TXT quando você estiver trabalhando com o modo import, tudo bem? Então aqui vão entrar, pessoal, diversas formas diferentes de fazer essa limpeza. Você pode promover cabeçalhos, pode remover linhas, remover colunas, você pode remover erros, você pode substituir erros, substituir valores, você pode pivotar colunas, você pode adicionar coluna condicional, enfim, nossa, poderia ficar falando aqui horas sobre todas as funcionalidades que a gente tem lá dentro do Power Query. Lembrando sempre que o Power Query é o software que está dentro do Power BI, que compõe o Power BI, que a gente utiliza então para fazer a transformação desses dados, ok? Não se esqueça disso, beleza? Então, ficou claro, o processo de ETL, o T do ETL, que é o Transform ou Transformação, é o processo onde a gente faz a higienização dos nossos dados, ok? Deixa eu ver se tem alguma dúvida de vocês aqui no chat. Ok? Beleza, pessoal. Qualquer dúvida é só me mandar aí, tá? Vamos lá, continuando, pessoal. Vamos lá para a nossa última etapa agora, que é o processo de load, tá? Load, o que é isso? Essa é a parte simples, tá? É a parte de carregamento dos dados para dentro da plataforma. E qual plataforma que é aqui? No caso, como a gente está direcionando os nossos estudos para o Power BI, é o processo onde a gente pega todas aquelas fontes de dados, todas aquelas consultas já formatadas, já limpas e higienizadas, tá? Usando esses termos que eu utilizei anteriormente, e carrega tudo isso para dentro do Power BI, tá? É onde todos esses dados irão lá para dentro do nosso queridíssimo Power BI. Ok? Então, é só isso. Lá dentro do Power Query você tem um botãozinho chamado Close and Apply. Clicou naquele botãozinho, ele vai direcionar vocês para dentro do nosso Power BI. Ok? Então, esse é o processo de ETL de uma forma bem resumida. Resumida não, né? A gente foi direto ao ponto, melhor dizendo. Eu gosto de usar esses termos. Agora, pessoal, quanto tempo dura todo esse processo? Essa resposta, pessoal, eu coloquei aqui ó, de 60% a 70%, mas a resposta, na verdade, é um grande depende. Depende do que, Henrique? Depende do volume de dados que você está trabalhando. Depende das condições de hardware que você tem, se você tem uma máquina com bastante memória, com um bom processador, com um bom SSD, principalmente, tá? Se você tem muitas tabelas e principalmente a quantidade de erros que você tem que tratar, a quantidade de tratamentos que você tem que aplicar ali dentro. Por toda a experiência que eu tenho, que ainda é pouca, né? Faz alguns anos apenas que eu trabalho com o Power BI, eu tenho feito uma média de todo o tempo gasto no processo, desde a captação dos dados até a publicação dos relatórios e colocar isso em produção. Eu estimo que eu gasto em torno de 60% a 70% do meu tempo só dentro do processo de ETL. Lógico, isso varia. Às vezes eu me conecto direto à fonte de dados do meu cliente pelo Direct Query. Aí é muito mais simples, porque eu já tenho um banco de dados pronto. Tá ok? Fácil. Agora, quando eu tenho um cliente que trabalha somente com dados em máquina local, não tem sistema, é um cliente que todo o seu histórico de dados está em planilhas de Excel, em arquivos TXT, etc., aí é um outro problema, porque daí eu tenho que corrigir isso e aí demora muito mais tempo. Então, em média, tá? Você vai gastar de 60% a 70% do seu tempo gasto, investido em todo o processo de BI, somente em ETL. Em números, o que isso significa?
para arredondar as contas aqui, né? Se você estima que você vai gastar 100 horas, 100 horas, 100, tá? Depois do 99 aí, 100 horas dentro do seu processo de BI, de 60 a 70 horas você vai investir somente no processo de ETL, desde a conexão até o tratamento, até o carregamento desses dados. Tudo bem?